Tudo bem, pessoal? Prazer receber aqui hoje o General Santos Cruz. General, um prazer enorme tê-lo aqui de novo no canal. Muito obrigado por aceitar o convite, compartilhar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. Imagina. E esse assunto que hoje está deixando todos nós preocupados, tensão, guerra na Ucrânia, Rússia. Eu queria primeiro que a gente contextualizasse um pouco para o pessoal. O senhor que morou na Rússia como adido militar por 2 anos, não foi? Isso. Como que o senhor vê esse cenário, né? Já era alguma coisa, já existia uma tensão nesses territórios? Foi algo que, de repente, a Rússia resolveu mostrar um poder, uma força? Como que o senhor vê essa... Isso aí não acontece de repente, né? Uhum. Isso aí é uma consequência de diversos fatores, diversos erros políticos, de diversos atores, né? Que na política não tiveram a sensibilidade de entender o contexto histórico. Uhum. E o contexto cultural, e aí acabou nessa medida aí que não se pode justificar de maneira nenhuma, que é a invasão de um país e o sofrimento humano ali de militares e civis, né? Uhum. Então, mas tem que entender o contexto para poder até conseguir imaginar soluções políticas para o caso, porque senão não adianta. Se for simplesmente uma medição de força, sem qualquer entendimento do histórico e cultural, aí fica só numa medição de forças e a população, principalmente os militares, pagando esse preço aí absurdo. O senhor consegue sumarizar para a gente? O que acontece? Essa região aí, ela tem uma formação completamente diferente daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente vive. A nossa cultura é toda de entendimento aí da cultura norte-americana, da Revolução Francesa. Nosso ambiente de mundo, no geral, é América do Norte, né? América Latina aqui um pouco, e a Europa. Nós não vamos para o leste da Europa normalmente. Uhum. Então, o que acontece lá? A formação deles, ela tem um outro processo, ali eram principados independentes, e o Principado de Moscou foi uma cidade que foi fundada por um príncipe ucraniano, então tem uma relação muito, muito grande ali, em toda aquela área ali, que pega a Bielorrússia, Geórgia, Ucrânia, né? E quando se vem para uma mais próximo aqui no tempo, nós vamos chegar aí depois da Segunda Guerra Mundial, 1949. Terminou a Segunda Guerra Mundial ali em 1945, a expansão para o oeste da antiga União Soviética, ela amedrontou o restante da Europa, e os Estados Unidos também permaneceu com uma influência na política europeia. Uhum. Em 49, os Estados Unidos é criada a OTAN, né? A liderança dos Estados Unidos é criada a OTAN, para enfrentar a expansão da União Soviética. 6 anos depois, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que era uma aliança já dos próprios países que faziam parte da União Soviética. Então, e de outros países ali que compunham aquele bloco comunista. Então ficou, a partir de 49, a criação da OTAN, 55, o Pacto de Varsóvia, mas quando chega em 91, o Pacto de Varsóvia se dissolve, ele acaba. E a OTAN continua. Então ela ficou com um problema de identidade. Agora ela vai ficar, continuar a sua organização, a sua expansão, contra quem? Logicamente contra a Rússia, que aí não tinha mais União Soviética, era a Rússia. E a OTAN, ela não mudou de filosofia e de política e continuou tentando absorver aqueles países ali que da antiga União Soviética, pegou a Lituânia, Estônia, Letônia, né? Só que tem 3 áreas extremamente sensíveis por causa dessa formação histórica,
por causa da história, por causa da formação deles, que são a Geórgia, a Bielorrússia e a Ucrânia. Uhum. Em 2008, quando a OTAN, os Estados Unidos, eles tentaram fazer muitos acordos militares e presença militar na Geórgia, o que a gente viu foi exatamente a Rússia interferiu e pegou ali os territórios da Abcásia, Ossétia do Sul, né? E hoje a Geórgia ela controla um pouco só do seu território, porque os russos fizeram essa intervenção. São áreas muito sensíveis e todo mundo tem que levar em consideração essa sensibilidade. A Ucrânia é a mesma coisa. Né? A Bielorrússia não, a Bielorrússia está lá com o Lukashenko já faz muitos anos. Quando eu morei na Rússia, 2001, 2002, já era ele o presidente da Bielorrússia, continua sendo ele. Ali tem uma relação de 100% muito de fidelidade com Moscou. Mas na Ucrânia, na formação dela, ela vem com o oeste da Ucrânia, que fica ali próximo à Polônia, perto de Cracóvia, toda aquela região ali da fronteira com a Polônia, ela vem do antigo Império Austro-Húngaro. Então, é uma ligação com a Áustria, com a Hungria. E ela é completamente europeia, atraída pela Europa Ocidental. Né? E o leste da Ucrânia já é uma região que tem muitas ligações lá com a população russa. Então, a sensibilidade da Ucrânia, todos têm que entender, porque senão quem sofre é a Ucrânia. Claro. Então existem erros na política norte-americana, na política da OTAN, na política da União Europeia, na política russa e na política também da Ucrânia. Todos ali têm uma parcela de responsabilidade, né, nesse momento aí que nós estamos vivendo, o que não justifica de maneira nenhuma uma invasão e uma catástrofe da guerra. Né? Não justifica, mas até que ponto a gente pode ver essa ameaça que a Rússia se sentiu perante a Ucrânia? Porque os Estados Unidos e a Rússia, eles têm uma história da época da Guerra Fria, claro, onde eles têm até bom relacionamento diplomático em certos momentos, na área técnica, na área científica, né, tem relacionamento, mas o que acontece? Não pode chegar muito pertinho. Né? Você vê que em 61, quando a Rússia colocou mísseis, né, em Cuba, que Cuba tinha passado para o lado comunista, e a Rússia colocou mísseis em Cuba, os Estados Unidos ele reagiu de maneira muito forte, o mundo chegou até à beira de um combate com armas nucleares, mas aí o John Kennedy e o Nikita Khrushchev, na época, conseguiram fazer um bom acordo, a Rússia retirou os mísseis e tal, então houve uma solução política para o caso. E agora é a mesma coisa, quando você tenta encostar tropas da OTAN, quando você tenta atrair esses países que fazem fronteira com a Rússia, tenta atrair para a OTAN, insistindo nesse convite, etc., você cria um estado, uma situação de tensão. Claro. Essa situação de tensão, então, que eu estou falando, ela vem de uma série de erros de todos os atores, né, inclusive da própria Ucrânia. Todo mundo tem que reconhecer um pouco a sua parcela de participação no problema, para que se tenha uma solução política, para que tenha uma boa ideia política, ou então fica uma ideia de confrontação, que é o que nós estamos vivendo, uma ideia de confrontação. Então aí eu corto todo o relacionamento comercial, eu congelo todos os ativos bancários, eu proíbo toda a aviação, eu prometo que vou dar armas para o outro. Então, o que a gente está vendo é a falta de capacidade política de resolver o problema. Uma falta de capacidade política que já veio até o problema e agora continua uma falta de capacidade política para resolver o problema. Então, é o fracasso da política. Né? A guerra é o fracasso da política, o fracasso da diplomacia. Né?
Então, o senhor acha que, na sua opinião, a Rússia se precipitou tentando fazer esse conflito? Eles acharam que seria mais fácil, que a Ucrânia todos. Não, aí já é uma outra parte, é a parte de execução da invasão. Estou falando só do aspecto político. Hoje parece que está havendo também uma segunda reunião entre os russos e os ucranianos, ali na fronteira com a Bielorrússia, que é bem pertinho, menos de 200 quilômetros, é bem perto. E vamos ver se nessa reunião aparecem soluções políticas, né? Porque para que não se continue essa insanidade do combate, acarretando sofrimento para militares e civis. Né? Escalando. Vai se escalando, é. Então o tempo passa e as coisas vão se complicando mais e mais. Então, e o aspecto e a dimensão humana do conflito. A gente vê os analistas todos aí, eles falam como se fosse um videogame, né? Como se fosse só um problema geopolítico. Não, para mim, eu tive a oportunidade de participar de conflitos, de combate onde morreu muita gente, e isso aí tem um aspecto, uma dimensão humana que não pode ser esquecida, não. Nós estamos isso que eu queria escutar do senhor, general. Porque... No terreno são homens, mulheres e crianças, militares e civis, né? Se eu não me engano, o senhor comandou a primeira tropa da ONU que efetivamente usou, né, a força combativa, porque a ONU é um exército de paz, tenta, né, na diplomacia, mas o senhor, se eu não me engano, foi o primeiro a realmente entrar no combate. Foi no Congo, né? Como que é feita essa decisão de, né, então, não vai ter jeito, a gente vai ter que tomar uma ação? Você tenta, de todas as maneiras, convencer a outra parte de que o melhor caminho não é o conflito. Mas, às vezes, você chega num ponto que não tem saída. Ainda mais o senhor, né? Imagino que se relacionando com rebeldes, é um pouco mais, né, não é uma diplomacia. Mas seja com quem for, tem que haver uma tentativa de solução pacífica, né? A guerra, o combate, o conflito é a última opção, porque acaba que os líderes inconsequentes e os erros políticos, eles não pagam preço nenhum. Quem paga o preço é a população civil e os militares. Claro. Então, agora vamos para a parte, vamos dizer assim, estratégica e tática. Após a tomada da decisão de invasão, que é uma decisão lastimável, não se pode aprovar, não se pode validar isso aí, né? Tem que fazer esforço, todo mundo tem que entrar nesse esforço para parar esse conflito e arrumar uma solução política, mas existe o conflito, foi uma decisão de invasão, e esse tipo de decisão ele se ampara num fator que é a velocidade, a impulsão, né? Então, é a velocidade de execução para chegar nos objetivos considerados objetivos, o centro de gravidade do problema, no caso, a capital da Ucrânia. Como o senhor analisa essa entrada nessa decisão russa? Porque o Putin é um cara tão inteligente, né? Ele se precipitou, ou ele achou que realmente não tinha outra saída? Chegou num ponto que achou que não tinha outra saída e tomou essa decisão. Achou que talvez seria mais fácil, não teria uma ofensiva tão grande? Você tem alguns precedentes, né? Você tem o precedente em 2008 na Geórgia, você tem o precedente na própria Ucrânia, em 2014, quando a Crimeia foi novamente incorporada à Rússia, né? A Crimeia foi território russo, eu acho que foi em 1959, se não me engano, foi em 59, que o Nikita Khrushchev deu à Ucrânia a Crimeia, passou a Crimeia para a propriedade ucraniana, né? Para o território ucraniano, e agora pegaram de volta em 2014. Então, tem precedentes desse tipo de movimento. E não sei até onde que isso aí influenciou na decisão de invadir a Ucrânia, mas pode ter influenciado. Agora, e aí, ali de cima, vindo bem do norte ali, Kiev não é longe, a capital não é longe da fronteira com a Bielorrússia. A menos de 200 quilômetros, por aí. Então,
uma distância pequena. Em termos de deslocamento, isso aí é 50 km por hora, 4 horas, tá, cobre a distância. Lá, vindo pelo leste, é bem mais longe. E vindo pelo sul, ali da Crimeia, também já é um caminho bem maior. Então, a velocidade é muito importante, por várias razões. Por razões militares e por razões políticas também. Por razões militares, que você não dá tempo do seu oponente de se organizar, você também não demora tanto o conflito e morre menos gente, né, militares e civis. Você também não deixa muito tempo para as reações políticas e para as reações na área econômica, né? Mas essa velocidade parece que não foi muito bem calculada, ou ao menos aconteceu de maneira diferente daquilo que foi planejado. Hoje nós estamos, acho que já com uma semana de conflito, né, mais ou menos, 7 dias. Então, e aí já, uma semana, 8 dias, já houve tempo para ver que a reação ucraniana foi forte, organizada e motivada. O presidente da Ucrânia, né, apesar de teve gente aí que, por preconceito, achou que, por ele ser um artista, um comediante, né, ele não iria liderar essa resistência heróica, mexer com o patriotismo e o heroísmo dos ucranianos, e ele fez exatamente isso, né? Está liderando, mexeu com o povo dele, e não interessa se tem outros detalhes da história política dele, outros itens que eu, por exemplo, não concordo, etc. Mas essa parte de liderança, num momento desse, ele está tendo um papel fundamental. Motivou o pessoal. Hoje, não são só os militares, a população civil da Ucrânia está toda empenhada na resistência, toda empenhada em auxiliar as Forças Armadas, do mínimo detalhe, desde do sanduíche para o soldado que vai passando, né? Então, ele conseguiu mobilizar-se, e, sem dúvida nenhuma, devem estar escrevendo páginas heróicas fantásticas aí, porque o conflito é um conflito desnivelado, é um conflito que uma das forças é bem maior que a outra. Isso que eu ia perguntar, general. A Rússia talvez não venha formar uma contra-ofensiva mais forte por eles terem oferecido essa resistência, não deve ter aí o combate é escalado, né? Aumenta a frequência de bombardeios, aumenta o calibre dos armamentos, aumenta o tipo de equipamento utilizado, tudo isso. E também, já em 8 dias, o tempo de reação internacional. Claro. Com sanções econômicas e outras sanções, como rompimento de contratos, de negócios, etc., Sim, proibição. Está sofrendo bastante economicamente. Os dois lados vão sofrer economicamente, porque quando você também impede a negociar os negócios, o outro lado do negócio também é prejudicado. O senhor acha que talvez de uma maneira mais política, assim, a OTAN, o próprio Estados Unidos tenha interesse de que a Rússia agora vai se enfraquecer, vai gastar muito dinheiro, a economia deve enfraquecer, até dando um exemplo para a China, né? Não, isso aí, eu não acredito que seja um benefício para os Estados Unidos ou para a Europa, para a União Europeia, bloquear todos os negócios com a Rússia. Isso não é benefício nenhum. Isso aí é prejuízo também. Aí Sim. É uma questão de quem é que aguenta mais prejuízo, só isso. Porque o prejuízo é para todo mundo. E existem outros mecanismos, né, de transferência de negócios bancários, né? E você tem, a China hoje tem outras opções também. A China é um país que já vem atuando na área internacional, nessa área bancária também. E como ela está fora desse conflito, talvez dá para a gente já começar a pensar de que ela será uma das beneficiadas dessas medidas, né?
Isso é verdade. Eles não estão, de certa forma, apoiando a Rússia? Eu achei que estavam... Não, eles estão mantendo mantendo uma postura de neutralidade, aconselhando, dizendo que o que depender deles para fazer mediação nas negociações, etc., que eles estão prontos, né? Eles estão batalhando pela paralisação do conflito, né? Entendi. Então você vê na parte de execução dessa invasão a grande quantidade de material pesado da Rússia, né? De blindados, principalmente. A parte de blindados. Blindado é um veículo que consome uma quantidade de combustível inimaginável, né? Os nossos veículos, a gente faz o cálculo de quantos quilômetros o veículo faz com 1 litro de gasolina. Com blindado é diferente. É quantos litros você precisa para fazer 1 quilômetro. Então, a logística de combustível, de outros materiais também, toda a logística vem com suprimento, vem com material de saúde, vem com hospitais de campanha na retaguarda, né? Helicópteros, veículos de evacuação, ambulâncias, etc., mas também suprimento de alimentação, de água, né? De outros equipamentos militares, mas tem que ter um suprimento de combustível muito pesado de acompanhamento, que vem logo atrás dessas colunas de blindados, para poder ir reabastecendo e o blindado continuar andando. Quando você vai para a tática, às vezes, taticamente, você que está se defendendo, interessa até, às vezes, você deixar passar o blindado e pegar o caminhão de combustível. Porque o blindado para logo ali na frente, por falta de combustível. O problema, a movimentação do blindado depende do comboio, dos caminhões, dos veículos de transporte de combustível. Então, aí nós já baixamos para a tática, para discutir como fazer. Outra coisa, ontem, né, antes de ontem, os russos eles estão nas portas de Kiev, né, eles estão... Talvez nesse momento já estejam na periferia, nas cidades satélites, nos bairros, né, mais afastados. Só que quando entra em área urbana, a mobilidade desses veículos pesados é um problema. Ele fica canalizado na estrada, na rua. Sim. Ele não tem a rapidez, por exemplo, de um carro de passeio, de uma motocicleta ou de uma caminhonetezinha para sair de uma rua e ir para outra, corre para cá, corre para lá. Entendi. É um veículo muito pesado, são veículos de 30, 40, 50 toneladas, né? Então, e quando entra na área urbana, a tecnologia, ela se perde um pouco, fica todo mundo igual. Quando está em campo aberto, aquele que tem mais tecnologia, ele tem muita superioridade. Quando entra em área restrita, como área urbana, como área de selva, aí é homem contra homem, porque a tecnologia ela diminui a influência no combate. Entendi. Então, às vezes, você com um míssil portátil, você consegue destruir um blindado aqui, corre para outra rua, pega outro lá. Então, os equipamentos, às vezes, mais leves dentro da cidade, eles têm uma vantagem. Então, nesse caso, a Ucrânia estaria com uma vantagem numa guerra mais próxima da cidade? E também dentro da cidade, os ucranianos conhecem mais, porque eles são os habitantes da cidade. Conhecem mais. Então, você tem os aspectos políticos que levaram a essa decisão infeliz aí, você tem o sofrimento humano que tem que considerar, você tem a política que precisa arrumar boas ideias para oferecer, para negociar, você tem que entender o problema da Ucrânia, tem que entender o problema da Rússia, tem que entender o problema, todo o ambiente onde isso aí está ocorrendo. E aí, quando você vai para a parte estratégica, você tem esse modelo de invasão, com 4 grandes eixos, tal, onde um é bem mais próximo. E na parte tática, você tem agora, nesse momento, um problema que é o exército ucraniano oferecendo uma resistência que talvez não fosse a esperada pela Rússia. Você tem esse problema logístico, por causa do tipo de equipamento que os russos estão utilizando. E
você tem um outro problema, que é, normalmente, em época de negociação, pode haver uma intensificação, e está havendo, a gente percebe que está havendo uma intensificação de bombardeio, né? Para que a negociação seja feita sob pressão. Entendi. Também é outra Falando característica. sobre pressão, o Trump está fazendo já campanha, né, para as próximas eleições, e ele tem dito que o Biden é uma presença fraca, que se fosse ele já teria tomado conta. O que o senhor acha dessa intervenção dos Estados Unidos apenas, né, com maneiras econômicas, e não vão ajudar no campo de operação, não vão mandar tropas, nem nada desse tipo? Bom, tem duas coisas. A primeira delas é os Estados Unidos entrar nesse conflito diretamente com equipamento e pessoal americano. É absurdo. Não tem sentido, não tem cabimento. Uhum. Aí é os Estados Unidos entrar em guerra com a Rússia. Certo. Que e a outra coisa, o ex-presidente Donald Trump fanfarronice esse tipo de postura. Demagogia pura. Fanfarronice política, coisa de política, né? Aí não dá para levar a sério. É verdade, concordo. Quando você não tem responsabilidade, é muito fácil de você dizer essas bobagens. É verdade, até porque, como o senhor bem disse, lembrou, tem as consequências, né? O sofrimento humano, colocar mais americanos lá. Não, e quando você não tem a responsabilidade, é muito fácil, né? Você dá opinião sentado na sala, tomando cerveja, fazendo churrasco, comendo Big Mac, isso aí não dá para levar em consideração. E talvez não efetivamente entrar na guerra, mas por ter uma personalidade mais forte, o senhor acha que talvez alguns outros, a Rússia ou o país ficaria um pouco mais... Não, a personalidade mais forte dele não resolveu nem o problema da reeleição. Aí foi, na verdade, o contrário, né? Na verdade, acho que perdeu a eleição. Talvez com a personalidade, se fosse mais discreto, mais tranquilo, talvez até tivesse um resultado diferente, né? Exatamente, esse show não significa maior força. Mas não talvez... O show apresentado politicamente, ele não define nada. Mas talvez mostra a inconsequência, né? Por exemplo, o Maduro, na Venezuela, já declarou apoio, disse que ele, né, abriria a Venezuela para a Rússia colocar instalações militares e tudo isso. Então, você vê que a pessoa é um pouco inconsequente e talvez, né, você pensaria duas vezes antes de começar o conflito, ou não? O que seria a estratégia nesse ponto? Não, o que precisa ser feito é auxiliar o povo ucraniano. Agora tem alguns, até não sei se chegou os armamentos prometidos aí por alguns países da Europa, né? Não da União Europeia, da Europa, se chegou. Porque promessa você tem muita, mas fisicamente fazer chegar um armamento até Kiev não é simples assim como falar, não. Não, vou mandar 350 milhões de dólares em material e tal. Assim, agora você tem que pegar o material e transportar e entregar lá no destino. Aí a coisa muda de figura, que tem que cruzar a fronteira, tem que cruzar a zona de conflito, tem que cruzar estradas que estão ocupadas, etc. Então, não pode confundir a promessa com a realidade. A promessa é promessa. Ela se transforma em realidade quando o material é entregue. E aí, esse material é um material para defesa. Aí é material para defesa, para não ser um país massacrado por outro que tem uma força muito maior. Mas, paralelamente a isso, o mais importante é apresentar opções políticas para parar o conflito. O senhor acha que talvez a Ucrânia... Porque se você colocar só material sem ter opção política, você só está colocando lenha na fogueira. É verdade. Você tem que ajudar, mas você tem que apresentar também ideias políticas boas para que possa parar o conflito e continuar a negociação. E o senhor acha que a Ucrânia talvez pudesse ter sido um pouco mais diplomática, ao invés de já colocar uma ofensiva? Não, após a invasão, aí você tem que lutar, não tem...
Após a invasão, você tem que lutar. Mas tem que, ao mesmo tempo, você tem que tentar politicamente o tempo todo. Teu esforço tem que ser em duas direções. Tem que ser no esforço de defesa e no esforço político. Entendi. E como é feita essa decisão? Como o senhor disse, o próprio presidente da Ucrânia, né, está trazendo um sofrimento muito grande, humano, a população. Apesar de nas mídias eles mostrarem muitos russos sendo mortos, né, perdendo. Você tem uma guerra de informações, né? Uma guerra de informação, desinformação, informação, você não sabe até onde uma coisa que aquele número é exato, até onde que faz parte da guerra psicológica. Claro. Agora, sem dúvida nenhuma, está havendo os russos estão perdendo bastante gente, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida disso. Mas o senhor acha que mais que os ucranianos ou não? Eu acredito que sim, porque quando você está na defensiva, quando você está nesse tipo de combate onde você faz pequenas emboscadas aqui e ali, você ataca e desaparece, né? Normalmente você tem menos baixo do que o outro que está se expondo mais no ataque, né? Mesmo que a tecnologia... mesmo que a tecnologia seja discrepante. Agora, o que pode aumentar é o número de civis ucranianos, né? Por causa de bombardeio. Bombardeio em cidade sempre pega civis, né? Por mais que você tome cuidado no chamado efeito colateral, os civis acabam sempre tendo um número de baixa nesses bombardeios de área urbana, né? E eu achei interessante essa questão da guerra psicológica, porque aqui nos Estados Unidos, inclusive, a mídia, durante a Segunda Guerra Mundial, eles eram censurados, né? Toda matéria teria que passar por um critério, né, do governo para poder se sair. E americanos mortos não podiam entrar na mídia. E hoje eu vejo, eu não vi nenhuma cena de ucraniano sendo, né, alvejado, qualquer coisa desse tipo, e a não ser os russos, inclusive mostrando ele nos hospitais, sofrendo, que eles estão arrependidos, que eles não sabiam que teria guerra, até já anunciando os russos como vencedores. Quando você está em combate, você sabe as suas baixas, né? Uhum. Você sabe as suas baixas, você sabe quantos que morreram do seu lado. Você não sabe do outro. O outro nunca divulga quantos que ele perdeu. Uhum. E nem você divulga quantos que você perdeu. Em compensação, você divulga quantos que você... quantas baixas você acarretou do outro lado em mortos e feridos. Mas você não sabe isso. Porque o outro não divulga. Claro. Então, fica até por questão da moral, né, das tropas, né? Sim. Você não vai dizer, olha, nós perdemos hoje 200 soldados, não, 500 civis. Civis você até pode majorar o número, porque isso aí tem um efeito positivo para o seu lado no ambiente internacional. Então, existe uma guerra de informação, mas, sem dúvida nenhuma, alguns pontos a gente pode firmar. Que o conflito está demorando mais do que talvez os russos esperassem. Também acho. Segundo, eles estão tendo mais baixas do que também talvez esperassem. Uhum. Terceiro, a resistência dos ucranianos está muito motivada pela postura de liderança do presidente que puxou para o heroísmo e para o patriotismo do povo ucraniano. Uhum. Então, esses são pontos que a gente precisa considerar. E talvez até as medidas econômicas, né, no mundo inteiro. As medidas econômicas do mundo inteiro ainda tem que esperar um pouco, né, para ver quais são os isso aí vai afetar bastante a Rússia, mas vai afetar outros países também. Vamos ver quais são os mecanismos para desviarem dessas sanções. Uhum. Então, isso aí ainda tem que ver o efeito, né? Entendi. É muito recente.
General, eu queria que o senhor comentasse um pouco. Eu assisti ontem a entrevista do senhor com o Sérgio Moro, e eu achei bastante interessante o senhor comentando no controle da tropa, você tentar evitar o excesso de violência da sua própria tropa. O ambiente de combate, ele estimula a violência, né? Claro. É muito difícil você fazer com que todos os 100% de milhares de militares, eles utilizem a força na medida correta, dentro dos protocolos internacionais, dos acordos, etc. É muito difícil, porque você está dentro de um veículo, ou você está combatendo junto com um amigo seu, seu amigo morre, então o estímulo à violência ele é muito grande. Às vezes tem gente com sentimento de vingança, por aí vai. Gente que não tem noção do equilíbrio entre o que é lutar e o que é seguir a lei, né? Claro. Aquela história de que guerra é guerra, então vamos lá, vale tudo. Então, tudo isso tem que ser muito bem administrado pelos comandantes, né? Uhum. Pelo general, pelo coronel, pelo capitão, pelo sargento. Todo mundo que está na cadeia hierárquica tem que prestar atenção nisso, né? Uhum. Então, cada ambiente tem o seu... Você vê as histórias da Segunda Guerra, histórias absurdas eu vi tudo isso aí, eu morei lá na Europa, né? Uhum. Então, visitei muitos quartéis, onde tem as fotografias do ambiente onde eles combateram na Segunda Guerra Mundial. Você tem coisas absurdas, assim, aldeias inteiras enforcadas, mulheres, crianças, todo mundo. Você tem histórias de estupro, você tem coisas absurdas, né? Uhum. Então, violento. Então, isso aí você tem que tomar muito cuidado. Você tem que, o tempo todo, os comandantes, eles precisam estar mandando ordens para o pessoal prestar atenção nesses aspectos aí. A conduta com prisioneiros, você tem, a partir da hora que você tem o prisioneiro, você tem uma série de obrigações de legislação internacional. Então, claro, tudo isso o comandante tem que administrar também, para que a guerra não se torne um inferno. Já é um inferno, né? É um inferno tremendo. Já se perder esse controle, aí se tem histórias absurdas de violência. Aí é crime, aí não é combate, aí não é combate, aí é crime. O que é muito complicado, né, general? Porque você precisa daquela motivação, mas ao mesmo tempo você tem que segurar para não cometer aquele excesso. Você tem que ser muito forte no combate, muito determinado, você tem que ser muito ágil no combate, mas você também tem que respeitar o aspecto humano, então, e o aspecto legal. Então, não é todo mundo que consegue equilibrar todos esses aspectos aí. E diante de um excesso desse, o senhor puniria a pessoa? Como é feito esse controle? Lógico, crime é crime. Crime é crime em qualquer lugar. Claro que depois as circunstâncias do crime vão ser analisadas, podem ser atenuantes, podem ter agravantes, aí já é a aplicação da lei, né? Agora, você não pode permitir a liberdade criminosa, né? Claro. General, talvez por conta da diplomacia, o senhor veria alguma solução? Eu acho que a Rússia não deve querer integrar, né, a Ucrânia de novo à União Soviética, fazer algo desse tipo, o que eles... Olha, eu acho que tem que preservar algumas coisas, eu acho que tem que considerar algumas coisas. Primeira coisa nessa negociação aí que tem que considerar, e também os outros atores, né? Porque tem atores que não estão na negociação, mas são importantes no processo. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da OTAN, é o caso da União Europeia. Eles não estão presentes lá agora, nesse momento, na volta da mesa, mas a postura deles é muito importante. Ali na volta da mesa tem que considerar uma coisa importante, é a integridade da Ucrânia. Uhum. Então, tem que preservar o país, a nacionalidade, o orgulho nacional, etc. Tem que preservar os interesses da Ucrânia.
e outros interesses da Ucrânia. E tem que preservar também alguns interesses russos, né? Considerar, não preservar, mas considerar. Claro. Então tem que considerar alguns interesses russos, interesses da Ucrânia, a preservação da Ucrânia é muito importante, a paralisação do conflito, mesmo que se tenha discussões aí bem longas, a paralisação do conflito é uma coisa fundamental. Se conseguirem parar o combate já é uma coisa, uma vitória excelente. Então, tudo isso aí tem que ser considerado numa negociação. Numa negociação você pode perder um pouquinho numa coisa e ganhar muito na outra. Sim. Você não ganha todas. Numa negociação você não ganha todas. Sim, mas como talvez... Se você ganhar de 4-3, tá bom, mas você levou 3 também, né? Verdade. Todo sofre. Então, ou às vezes até se empatar o jogo é um bom negócio. Às vezes o empate é um bom negócio. Ou até perder de pouco, às vezes. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não pode entrar, você tem que entrar com interesses na negociação, mas não com preconceito. Boa. Então, talvez a Ucrânia definir essa questão de não entrar na OTAN... ela vai ter que negociar alguma coisa, né? Não dá para ser orgulhoso também e querer... Não é que você não pode ser irracional e submeter uma população inteira a um sacrifício que ela não tem nem condições, às vezes, materiais para se defender, né? Mas tudo isso daí, a comunidade internacional está ajudando também a Ucrânia com todas essas medidas econômicas e tudo. Então, também você, quando espreme o gato, você espreme o gato, mas tem que tomar cuidado para ele não ficar no canto da parede, para ele não, que a única saída seja pular em cima de você. Então, seria esse talvez um momento decisivo para a gente ver como essas medidas econômicas... A negociação aí, a sensibilidade política é o que vai mandar. Você tem que confrontar em alguns pontos, você tem que ser forte em alguns pontos, mas tem que, às vezes, aliviar em outro. Essa é uma arte, né? A negociação é uma arte, ela vai depender muito da sensibilidade. Entendi. E da sua perspectiva, a gente pode esperar... Você tentar parar o conflito, você tentar apresentar opções políticas, né? Saber aonde que você quer ganhar, onde que você pode perder alguma coisinha. Isso aí é uma arte, até onde vai cada item, né? Eu acho que três coisas são muito importantes. 4. Primeira, integridade da Ucrânia. Primeiro, parar o conflito. O conflito tem que parar. Né? Porque o sofrimento humano, a dimensão humana do problema. Claro. Então, parar o conflito. A integridade da Ucrânia. Os interesses da Ucrânia e os interesses russos. Então, esses 4 fatores aí, colocando a paralisação do conflito em primeiro, é fundamental. Porque parando o conflito, depois o resto você pode esticar a conversa, você pode... Politicamente, diplomaticamente... Pode ir, voltar. Então, isso é fundamental. E partindo dessa ideia, o senhor, pela sua perspectiva, quanto tempo esse conflito deve demorar? Mais uma semana? Olha, isso aí não dá para saber. Ele é um conflito que, pela diferença de forças, se esperava que a Rússia fizesse uma operação relâmpago, né? E essa operação relâmpago já passou, não aconteceu. Nós estamos falando aí de 200 quilômetros de distância. Isso não é nada. Ainda mais para um país continental, né, com dimensões como a Rússia. Não, da fronteira com a Bielorrússia até Kiev são 200 quilômetros para menos. Sim. Onde os aviões não precisam nem abastecer em território ucraniano. Vai e volta. 200 quilômetros de distância para helicóptero operar. Em termos de movimentação terrestre, 200 quilômetros e quase nada é a mesma coisa. Em termos de coordenação
de distância, de alcance de meios de comunicação, de alcance de rádio, etc., também não influi em nada. Então, é muito importante agora parar o conflito. Não dá para saber quanto tempo vai demorar. Deve haver uma intensificação de bombardeio em Kiev para pressionar os ucranianos e também fazer pressão na mesa de negociação. Então agora é a habilidade do pessoal. Vamos esperar que eles consigam. Agora é habilidade política. Para economizar as vidas dos civis e dos militares no terreno. Com certeza. General, estamos chegando já no nosso tempo limite aqui que a gente combinou. Eu queria ainda perguntar sobre Brasil e tudo, mas de repente a gente deixa uma para outra oportunidade. O senhor tranquilo está junto com o Sérgio Moro, que muito me agradou. Eu estou apoiando para as nossas eleições aqui, eu estou apoiando o Sérgio Moro. Isso aí é público, né? A minha postura é de que o ex-presidente Lula já teve a oportunidade dele, né? Todos sabem, não precisa relembrar nada, todos sabem do histórico, como foi o governo, o que aconteceu, todos sabem disso. Todos estão vendo o que está acontecendo num governo que, infelizmente, teve uma grande oportunidade, mas completamente despreparado, até pessoalmente despreparado para a função. Não é nem de erros e acertos, porque todo governo tem erros e acertos, não estou criticando só erros, não, porque erros existem mesmo, mas criticando um problema de conduta, um problema comportamental. O Brasil está passando por um problema sério comportamental de uma pessoa completamente despreparada para a função. Então, eu acho que o Brasil precisa dar uma oportunidade para outra pessoa, porque essas duas pessoas representam regressão institucional. É verdade. Com certeza o Sérgio Moro teria mais sensatez, mais... Tem que dar oportunidade para outros, porque os dois candidatos que estão na liderança das pesquisas aí, nós já conhecemos e sabemos qual é a expectativa. É ruim. É verdade. Esperamos que dê tudo certo. E o senhor se filiou também ao Podemos? Me filiei até para facilitar esse apoio, né? Bacana. Mas ainda não tenho definido nada em termos de candidatura, não. Por enquanto é uma coisa que talvez até eu me candidate a algum cargo eletivo, mas esse nunca foi, continua não sendo o meu objetivo principal. Entendi. Tá ótimo, general. Muito obrigado pela entrevista. Eu acho que vou deixar esse papo para, de repente, uma outra oportunidade. Tranquilo. Agradeço muito o bate-papo. Acho que foi super interessante. O pessoal deve gostar bastante aí. E desejo sucesso. Né? Junto com o Sérgio Moro também, vou estar acompanhando. Tá bom, muito obrigado. Notícias boas por aí. Tá certo. Obrigado, general. Aí. Um abraço, Valeu. pessoal. Até a próxima.